Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e hoje eu quero trazer para você o guia definitivo para você aprender a investir nos Estados Unidos e ter renda passiva em dólar. E você vai ver que isso é muito mais simples do que você imagina, não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Isso porque seja para quem é mais conservador ou seja para quem é mais arrojado, o melhor e maior mercado financeiro do mundo, o norte-americano, certamente vai ter uma opção ou várias opções que vão atender a sua necessidade como investidor. E pensando justamente nisso, em te capacitar para investir no maior e melhor mercado financeiro do mundo, eu vou te ensinar como funciona o mercado americano e como você pode investir nas 3 principais classes de ativos que brasileiros podem investir por lá, que são as ações, os ETFs e os REITs. E para isso, utilizando a plataforma de investimentos da Nomad, criada especialmente para nós brasileiros podermos investir nos Estados Unidos com o menor custo do mercado. E para você aprender a investir em dólar, é muito importante, então, que você, em primeiro lugar, aprenda exatamente como funcionam essas 3 principais classes de ativos americanos: ETFs, ações, REITs, e é exatamente o que eu vou te mostrar a partir de agora. Para isso, eu preparei um mapa mental exclusivo contendo essas 3 classes de ativos americanos, as suas características, para você entender tintim por tintim como que você investe e como funcionam, então, essas 3 principais classes de investimentos lá nos Estados Unidos. Então vem aqui comigo, bora pro mapa mental. Bom pessoal, já estou aqui então na tela do meu computador com esse mapa mental e aqui vocês já podem perceber que existem 3 classes principais de ativos que você precisa compreender e dominar para você investir bem no mercado norte-americano. São os ETFs, os REITs e as ações, também conhecidas como stocks. E a gente vai começar pela classe mais dinâmica que a gente tem, pela classe em que de uma única vez você já consegue um elevado nível de diversificação, que são os chamados ETFs. E ETFs nada mais são do que investimentos nos quais dentro dele você tem vários outros ativos. Ou seja, comprando uma ou mais cotas de ETFs, você se expõe de uma única vez a uma carteira diversificada de investimentos. Eu gosto muito de falar com os meus alunos que com os ETFs você compra como se fosse um pacotinho de ativos, né? Que dentro deles, então, tem vários outros tipos de ativos e aí comprando uma única cota ou 2, 3, várias cotas de um único ETF, você então já consegue se expor a vários outros ativos de uma forma muito simples, sem ter o trabalho de manualmente por conta própria escolher em quais ativos você quer investir. Tecnicamente, os ETFs, eles são fundos de investimento que replicam determinados índices do mercado financeiro. E aí você pode estar se perguntando, né, o que é um índice, como que isso funciona, replicar um índice? E é o seguinte: no mercado americano, a gente tem índices que compreendem uma série de empresas, né, que são negociados dentro da Bolsa Americana. O S&P 500, por exemplo, é um dos principais e mais antigos índices da Bolsa de Valores americana, e ele então é formado pelas 500 maiores empresas do mercado americano, empresas como Google, Coca-Cola, McDonald's, e a reunião de todas essas 500 maiores empresas formam então esse índice, o S&P 500. E nesse cenário, existem ETFs que replicam essa carteira teórica formada pelas empresas integrantes do índice S&P 500. E nessa situação, se utilizando de ETFs que replicam o índice S&P 500, ao invés de você investir em uma ou em algumas dessas empresas integrantes do índice S&P 500, você pode, comprando ETFs que replicam esse índice, se expor de forma automática com um único tipo de ativo a essas 500 maiores empresas do mercado americano, de uma forma simples, fácil, sem ter que ficar selecionando empresas, sem ficar tendo o trabalho, de estudar e investir uma a uma em cada empresa. E olha que interessante, existem tanto ETFs que investem na Bolsa Americana, como é o caso dos ETFs que replicam o índice S&P 500, quanto ETFs de renda fixa nos Estados Unidos que investem em títulos do Tesouro norte-americano, ou seja, títulos de dívida do governo mais seguro que a gente tem no mercado financeiro, que é o governo dos Estados Unidos. Tem também ETFs de renda fixa que não investem só em títulos do Tesouro norte-americano, mas também em títulos de empresa privada lá nos Estados Unidos, que aqui no Brasil são conhecidas como debêntures, e lá nos Estados Unidos você tem ETFs que você pode, então, investir nas melhores e maiores empresas privadas americanas por títulos de dívida que são emitidos diretamente por ela e que são, então, uma classe de ETFs de renda fixa. Então, com isso,
você tem tanto ETFs que investem em renda variável, ou seja, nas ações das próprias empresas que são negociadas na Bolsa de Valores americana, quanto em renda fixa, seja títulos de dívida do governo norte-americano, seja título de dívida dessas empresas que também integram, né, muitas vezes a própria Bolsa de Valores, ou que também não são listadas, não têm seu capital aberto lá na Bolsa de Valores americana. E além dos ETFs, que então são essa classe de ativos em que você tem um pacotinho dentro dela de vários outros ativos, a gente tem os chamados REITs. Os REITs nada mais são do que fundos imobiliários do mercado norte-americano. São lá nos Estados Unidos a classe de ativos então mais próxima do que a gente tem aqui no Brasil, correspondente aos nossos fundos imobiliários. E o foco principal desse tipo de ativo, assim como aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos funciona da mesma forma, e é então o pagamento de uma renda periódica por meio da distribuição de dividendos. Então, para você que gosta de ter uma renda passiva periódica, né, e agora quer ter uma renda passiva periódica em dólar, sem sombra de dúvidas, investir nos REITs, que eu chamo de primos dos nossos fundos imobiliários aqui no Brasil, faz todo o sentido. E para quem aí não tem ideia, né, muito bem de como funcionam os fundos imobiliários, né, que são os investimentos correspondentes aqui no Brasil aos REITs lá nos Estados Unidos, os fundos imobiliários, eles são ativos que investem basicamente em imóveis físicos, e os aluguéis pagos pelos inquilinos que ocupam esses imóveis físicos é pago periodicamente a você, investidor, sendo então justamente ideal para quem quer ter uma renda periódica passiva por meio dos investimentos, e aqui no caso dos REITs, uma renda periódica passiva em dólar. E no caso dos REITs, assim como no caso das ações americanas e também dos ETFs, você pode comprar uma fração desse ativo, né? Um dos grandes entraves aqui no mercado brasileiro é que você pode comprar, né, o mínimo de uma cota de ETF ou uma única ação, ou o mínimo de uma ação inteira, ou o mínimo de um REIT, ou o mínimo de um fundo imobiliário inteiro, que muitas vezes pode dificultar o acesso do investidor, que muitas vezes não tem tanto dinheiro assim para investir de cara. Mas no mercado norte-americano, a boa notícia é que você pode comprar frações, né, de uma cota de ETF, frações de um único REIT ou frações de uma ação americana. Você pode comprar, por exemplo, 0,1 de uma ação, 0,2 de um REIT, né, 0,01 de um ETF norte-americano, fazendo com que ainda que o preço unitário de um ativo como esse ele seja elevado, você consiga comprar valores super acessíveis, o que sem sombra de dúvida democratiza o acesso a esses investimentos. E assim como você pode comprar um REIT em espécie, né, um ativo norte-americano que investe então em imóveis físicos, você também pode comprar ETFs de REITs. Existem ETFs que eles basicamente compram, né, uma carteira teórica de vários REITs, e comprando um único ETF de REITs, você não só se expõe a um único ativo, mas sim a uma carteira teórica diversificada de REITs. E também você pode fazer isso com ações, né, por meio dos ETFs de ações, assim como existem os ETFs de renda fixa que eu acabei de te falar. E depois dos REITs e das ações, a gente vai para a terceira e última classe de ativos americanos, que são propriamente as ações norte-americanas. E assim como aqui no Brasil, né, você pode se tornar um pouquinho sócio de uma empresa brasileira comprando ações dessa empresa, lá nos Estados Unidos funciona da mesma forma. Você pode se tornar dono de empresas norte-americanas comprando na Bolsa de Valores, não agora REITs ou ETFs, mas sim as próprias ações dessas empresas. Então você se torna um pouquinho sócio dessa empresa a partir do momento em que você se torna o acionista dela, e você então se beneficia, seja dos lucros que essa empresa distribui, seja da valorização desse ativo ao longo dos anos. Quando uma empresa vai bem, ela tende a crescer, e com isso, naturalmente, ao longo do tempo, há a valorização do preço desse ativo. E além disso, existem empresas americanas que distribuem dividendos, ou seja, elas pegam o lucro gerado e distribuem aos seus acionistas na forma de dividendos, né? Muito parecido com a dinâmica dos fundos imobiliários americanos, que são os REITs, né? Só que os REITs distribuem aos cotistas os dividendos, os aluguéis pagos pelos inquilinos, e aqui no caso dos dividendos das ações norte-americanas, elas distribuem então parte do lucro que elas geram e elas devolvem isso então para os seus acionistas sob essa forma de dividendos. E assim como no caso de ETFs, REITs, você não precisa comprar uma ação inteira como você faz aqui no mercado brasileiro e que muitas vezes inviabiliza,
né, a compra de ativos porque não tem tanto dinheiro disponível. Lá no mercado norte-americano você pode comprar 0,1, 0,2, 0,3 de uma ação de um REIT ou de um ETF e por isso não tem desculpa para você deixar de investir, né? Você consegue fazer isso a partir de valores extremamente acessíveis, como por exemplo a partir de $5 você já consegue comprar uma fração de um ativo norte-americano. E agora que você então já sabe, né, quais são as 3 principais classes de ativos norte-americanos, eu quero te mostrar na prática como que você faz isso, como que você manda dinheiro para os Estados Unidos para você investir nesses ativos, sejam ações, sejam ETFs, sejam REITs. E para isso eu vou utilizar então a minha conta da Nomad Investimentos, que é uma plataforma de investimentos criada para nós brasileiros investirmos nos Estados Unidos, que tem inclusive um cartão de débito aceito em mais de 180 países, seja para quem aí não quer investir e sim mandar dólares para o exterior para, por exemplo, gastar em uma viagem internacional, e que tem então uma conta global, seja para investimentos, seja uma conta corrente para você utilizar com cartão de débito, regulamentada e protegida pelo FDIC e SIPC, órgãos norte-americanos, e com uma conta 100% gratuita e com o menor custo de transação de realização de câmbio de reais para dólares. E eu já estou aqui dentro da minha conta de investimentos da plataforma Nomad. Se você quiser abrir sua conta 100% gratuita, aqui na descrição desse vídeo vai ficar uma condição promocional, abrindo a sua conta, utilizando o meu link que vai ficar aqui embaixo, e o código de convite SOFIA20, você ganha 2% de cashback na sua primeira remessa de dólares ao exterior. E aqui dentro da plataforma Nomad, a primeira coisa que você tem que fazer depois que essa conta estiver aberta é clicar em adicionar dinheiro. E aí você tem 2 opções. Primeiro, mandar dinheiro para sua conta corrente, e aí você vai utilizar, né, um cartão de débito para uma viagem no exterior para você gastar, fazer o uso desses dólares que vão ficar na conta corrente. Para isso você paga um imposto para o governo brasileiro que se chama IOF de 1,01%, e aqui no momento em que eu estou fazendo esse vídeo para vocês, ó, o câmbio comercial, né, o dólar comercial está em R$5,03, R$5,03, e tem aqui a taxa operacional, que é o spread que a Nomad paga, a taxa que a Nomad paga para te oferecer esse produto, que é um dos menores do mercado financeiro. E é um spread que começa em 2%, né, uma taxa que começa em 2%, e ela vai caindo quanto mais você manda dólares para o exterior, conforme o programa de fidelidade da Nomad, que é o Nomad Pass. Aqui no meu caso, a minha taxa ela já é especial, ela já é menor, de 1,8%, e aí nessa cotação aqui, que tem um valor total de 5,18, né, 5,03 é o dólar comercial do momento em que eu estou gravando esse vídeo, né, 9 centavos é o spread cambial, né, por dólar convertido, 5 centavos é o valor do IOF cobrado, e aí a gente tem um valor efetivo total de 5,18. E aí basta você falar que o valor que você quer converter, por exemplo, se você quiser converter R$1.000, você coloca aqui, isso quer dizer então que você vai transformar esses R$1.000 em 192 dólares, e aí você clica em continuar e aparece os dados da conta para onde você tem que mandar esses R$1.000 para você fazer a sua transação de câmbio. E além da conta corrente que você utiliza então para utilizar junto com o cartão de débito numa viagem ao exterior, existe a opção de você mandar dinheiro para sua conta de investimentos. E para isso você vem aqui em adicionar dinheiro e ao invés de mandar para a conta corrente, você manda para a conta de investimento, pagando, pessoal, um IOF, né, um imposto para o governo brasileiro menor. Ao invés de ser de 1,1, como acontece na conta corrente, se você quer mandar dólares para o exterior para poder investir, o IOF é menor de apenas 0,38%. E aí perceba que o câmbio continua o mesmo, né, de R$5,03. Tem a taxa operacional, né, que a Nomad cobra para fazer a sua conversão, aqui de 1,8 no meu caso. O IOF agora reduzido de 0,38 e o valor efetivo total, que agora então, né, somado o câmbio comercial mais a taxa operacional da Nomad mais o IOF, totaliza R$5,14. E aí você coloca o valor que você quer converter, por exemplo, né, outros R$1.000, e aí esses R$1.000 que você for mandar vão se transformar em 194 dólares e 26 centavos. E aí você clica em continuar, né, faz o Pix ou a transferência eletrônica para sua conta da Nomad. Assim que esses reais caírem, você faz a conversão de reais para dólares. E a partir do momento em que o seu dinheiro já está disponível, por exemplo, na conta de investimentos, você já consegue investir. E aqui tem as opções, olha, que eu exatamente falei para vocês no mapa mental: REITs, ETFs ou ações. E aí, selecionando aqui, por exemplo, ações, você tem uma série de empresas americanas que são oferecidas aqui e que você pode investir, inclusive daquela forma que eu te disse. Você pode investir apenas uma fração
né, um décimo de um valor inteiro, fazendo com que o acesso a esse mercado ele seja extremamente democrático, né? Com valores bem baixos, você já é capaz de investir em dólar, né, e ganhar, seja com a valorização do ativo ao longo do tempo, seja com os dividendos que são pagos por alguma dessas empresas que são negociadas na Bolsa de Valores americana. E basicamente, pessoal, é assim que você investe em dólar de uma forma simples, fácil e com o menor custo por meio da plataforma de investimentos Nomad, né, que também te permite, além de investir, mandar dólares para o exterior para você utilizar, gastar da forma como bem entender numa viagem internacional, utilizando o cartão de débito da Nomad, aceito em mais de 180 países. Se você quiser receber esse mapa mental, eu posso te mandar. Se você for lá no meu direct do Instagram e me passar uma senha, vou te passar a senha que você tem que digitar, vai ser a senha 0505. Então, se você for lá no meu direct do Instagram e digitar a senha 0505, eu te mando exclusivamente esse mapa mental que eu preparei, especialmente para você, então, aprender a investir no mercado norte-americano. O vídeo de hoje era isso, espero que vocês tenham gostado e, então, até a próxima.